Olá! Na aula de anatomia de hoje, nós falaremos sobre as principais regiões do esqueleto animal, assim como a nomenclatura básica dos ossos que formam esse esqueleto. Nós temos aqui o esqueleto de um equino, de um cavalo. O esqueleto ele é classificado em duas divisões. Um esqueleto chamado de axial, ou seja, um esqueleto principal, que é formado pela cabeça, pescoço, o tronco e a cauda. Tudo isso nós chamamos de esqueleto axial. Anexo a esse esqueleto axial, a esse esqueleto principal, nós temos o chamado esqueleto apendicular, que é um anexo. Né? O que seria esse anexo? Seriam nossos membros torácicos e os membros pélvicos, né? Seriam as nossas pernas e nossos braços. Mas cuidado com essa nomenclatura. Tá? Nós vamos chamar sempre anatomicamente de membros torácicos, porque são os membros que estão associados com o tórax, e membros pélvicos, porque são os membros que estão associados com a nossa pelve, com o osso coxal, esse grande osso aqui que forma o nosso quadril. Por que eu estou falando isso? Vocês vão encontrar muitos médicos veterinários e até alguns livros falando em membros anteriores e membros posteriores. Tá? Essa nomenclatura anatômica ela não está correta. Por quê? Porque nós temos uma diferença nos animais entre os quadrúpedes e os bípedes. E isto dá diferença na nomenclatura, quanto à posição anterior e posterior. Então, no nosso caso aqui, na anatomia veterinária, nós usaremos sempre os termos membros torácicos e membros pélvicos. O esqueleto axial, né, é formado pela cabeça, pelo tronco, pela cauda e pelo pescoço. Ele também tem subdivisões. Por exemplo, na cabeça, ela é subdividida em crânio e face. O crânio é onde tem a nossa calota craniana, aonde está lá dentro protegido o nosso encéfalo, nosso sistema nervoso central, muito bem protegido, né, cercado por esses ossos que formam o nosso crânio. E a face nada mais é do que a nossa face, o nosso rosto. Então, crânio e face. O pescoço ele não é subdividido, né? Nós vamos chamar daqui a pouquinho de região cervical. E o tronco, ele tem três subdivisões. Ele tem aqui o tórax, tá? Onde nós temos uma cavidade interna aqui chamada de cavidade torácica. O tórax é formado por essas paredes costais, pelas paredes formadas pelas costelas, né? São paredes ósseas que ajudam também a proteger alguns dos nossos órgãos vitais, como é o caso do coração e dos pulmões que estão aqui dentro. E nós temos aqui, na porção mais caudal ainda, né, da caixa costal, e nessa região aqui, onde a única proteção que nós temos é a musculatura abdominal, nós temos a cavidade abdominal. Tá? Então, tórax, onde nós temos a caixa torácica, a cavidade torácica, e abdômen, onde nós temos a cavidade abdominal. E nós temos mais uma cavidade que é formada aqui no espaço entre o osso coxal e o sacro. Né? Esse espaço aqui nós vamos chamar de cavidade pélvica. Então são essas três subdivisões que nós temos no tronco. E a cauda, que é cauda, né? Ou vértebras caudais e coxígeas, como nós veremos agora. Unindo todo esse esqueleto axial, nós temos um conjunto de ossos enfileirados chamados de vértebras. Nós temos 5 regiões de vértebras. A região cervical, que é a região do pescoço, a região torácica, né, onde tem nossas costelas e o tórax, a região lombar, onde nós temos as vértebras lombares, a região sacral, onde nós temos o sacro, formado por vértebras sacrais, e por último a cauda, né, onde nós temos as vértebras caudais ou coxígeas. Tá? São sinônimos aí para o nosso uso. Bom, começando pelas vértebras cervicais, nos animais domésticos, nós teremos, com exceção das aves, nós teremos sempre 7 vértebras cervicais. Nós temos aqui a primeira vértebra cervical. Cervical nós vamos abreviar sempre com um C maiúsculo. Então eu tenho aqui a primeira vértebra cervical, que é a C1,
a segunda vértebra cervical, que é C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, são 7 vértebras cervicais. E como eu falei para você, nos animais domésticos, todos, inclusive nós humanos, temos 7 vértebras cervicais. A maioria dos animais selvagens também possuem 7 vértebras cervicais. Tá? É o caso de um camundongo, que tem um pescoço curtinho, e é o caso de uma girafa, que tem um pescoço extremamente longo. O que muda não é o número de vértebras, e sim o tamanho e o comprimento dessas vértebras. Tá? Lembre que nós não estamos falando das aves, onde nós temos uma grande variedade aí de número de vértebras cervicais. Aqui, né, nós temos uma tabelinha com um resumo dessas vértebras. Então, eu tenho aqui os equinos, nosso caso aqui, nosso cavalinho, os ruminantes, e aqui nós temos os grandes ruminantes, que são os bovinos, e os pequenos ruminantes, que são os ovinos e caprinos. Nós temos os carnívoros, que é o cão e o gato. Temos os suínos e temos as aves. Tá? Como eu falei para vocês, as aves têm uma variação muito grande. A ave doméstica aqui, que vai representar a nossa anatomia, vai ser a galinha. Mas eu não preenchi nada nessa tabelinha, eu vou apenas fazer alguns comentários, porque tem uma variação muito grande e diferente, né, dos animais mamíferos. Por isso que nós vamos ver aves lá no final da anatomia 2 em separado. Vai ser uma anatomia comparada, tá? Assim como nós estamos fazendo com as demais espécies. Mas nós vamos dar uma dedicação especial, né, a essas diferenças que as aves possuem. Então, tanto nos equinos, bovinos, ovinos e caprinos, cão e gato, como no suíno, nós teremos aqui 7 vértebras cervicais. A vértebra cervical padrão é esse formato aqui, ó, tá? Nessa posição aqui, né? Estando voltada sempre para o crânio, a extremidade cranial, extremidade caudal. Então, isso aqui é a configuração padrão de uma vértebra cervical. Mas notem que a primeira e a segunda vértebra cervicais são completamente diferentes das demais. Então, C1 e C2 são completamente diferentes, tanto que recebem até nomes próprios. C1 é chamada de Atlas, C2 é chamada de Axis. C3, C4 e C5 são muito semelhantes a essa vértebra que eu tenho na mão. O que diferencia elas é o comprimento e a largura, né, entre elas. C6, ela lembra um pouquinho essa vértebra, mas ela tem diferenças anatômicas nos acidentes ósseos. E a C7, que é a última, também, né, apesar de ser uma vértebra bem mais curta, mais estreita, ela também tem outras diferenças anatômicas nos acidentes ósseos que diferem das demais. Então, essa região cervical, que é o nosso pescoço, nós temos 7 vértebras cervicais. Aqui começam as diferenças entre as espécies. Eu tenho aqui as vértebras torácicas deste equino. As vértebras torácicas, elas têm como característica possuírem essa proeminência óssea aqui, chamada de processo espinhoso, muito saliente, muito evidente. Em compensação, essas duas outras saliências ósseas aqui, chamadas de processo transverso, são menores, são menos evidentes. E por que eles são menos evidentes? Porque em cada vértebra torácica, eu vou ter associado um par de costelas. Então, eu tenho as costelas, para cada par de costelas, para cada duas costelas, eu tenho uma vértebra torácica. Então, se eu contar quantas costelas tem, ou contar quantas vértebras tem, eu sei, né, qual é a diferença aqui do número de vértebras entre as espécies. Nesse equino aqui, se a gente for contar pelas costelas, talvez vocês não vejam aí porque a escápula vai estar bloqueando, mas eu tenho aqui a primeira costela, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª costela. E se vocês repararem, aqui na primeira vértebra lombar, eu tenho aqui uma saliência óssea que está quase lembrando uma costela. Tá? Mas isso aqui é o processo transverso dessa vértebra e é o que nós chamamos de variações anatômicas. Essa ponta só tem desse lado aqui. Desse outro lado, onde vocês não estão vendo, ela tem um processo transverso normal, não possui essa saliência aqui.
É o que nós vamos chamar de variações anatômicas. Isso é normal e vai acontecer em todas as espécies, em todos os indivíduos. Então, se eu tenho 18 costelas desse lado, eu vou ter 18 costelas desses, são 18 pares, 36 costelas, e, consequentemente, eu terei 18 vértebras torácicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vértebras torácicas. Isso nós estamos falando do equino. Se vocês forem contar nos ruminantes e nos carnívoros, nós teremos somente 13 vértebras torácicas e, consequentemente, 13 pares de costelas. Se vocês forem para os suínos, nós teremos 14 ou 15 vértebras torácicas. Por que 14 ou 15? Os suínos, alguns autores falam que são animais que estão em evolução ainda. Né? Então, eles possuem, né, essa transição anatômica entre algumas raças e alguns indivíduos. Então, em suínos, nós sempre teremos números relativos, nem sempre números absolutos, tá? Porque vai depender tanto das raças quanto do indivíduo que nós estamos estudando. Então, em média, o suíno pode ter 14 ou 15 vértebras torácicas e, consequentemente, 14 ou 15 pares de costelas.